Diga amém. Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo 1. Vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus por mais uma noite. Nós podemos refletir na palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus vai falar com você nesta noite. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Eu também creio nisso. Neemias, capítulo 1. Você que já encontrou, ajude o seu irmão do lado a encontrar. Se ele estiver perdido, ofereça a ele ajuda. Se ele não quiser ajuda, dê as costas para ele, quando ele se virar. Estou brincando, que seja bom. Amém? Neemias, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Eu vou ler 5 versículos junto com você. A partir do 1 até o versículo de número 5. Glória a Deus. Todos já encontraram? Quem já encontrou, diga amém. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, e no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Só até aqui. Senhor Deus e Pai, esta é a tua hora. Como eu peço todas as vezes antes de ministrar, novamente eu te peço, Senhor, fale conosco, revela o teu querer e a tua vontade através da pregação desta palavra, pois todos nós que estamos aqui estamos sedentos para ouvir tua voz. Nós te damos graça em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Você pode desocupar a sua mão e aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Vamos lá. Atitudes para recomeçar depois da crise. É o tema da pregação de hoje. Atitudes para recomeçar depois da crise. Esse da crise poderia ser depois da luta, depois de uma grande dificuldade, depois de uma grande decepção, depois de um grande problema, e por aí vai. Atitudes que nós devemos ter, devemos tomar para recomeçar. Recomeçar é difícil, porque requer um sacrifício, um esforço, uma dedicação maior. Novamente se gastará energia por um propósito. Novamente se gastará tempo para reconstruir, para refazer. Novamente se usará tempo para reconquistar, para recuperar o que nós não poderíamos ter perdido. E por aí vai. A missão de recomeçar não é uma missão fácil. A missão de recomeçar é uma missão para quem ama o que se perdeu. A missão de reconstruir
É a lição para aquele que está disposto a pagar um preço para ter, para reaver aquilo que se perdeu. O texto que eu usei para falar desse tema é um texto muito especial. É um texto que fala muito ao meu coração e no meu ministério. Porque esse texto fala de Neemias. Neemias é um livro histórico do Antigo Testamento, o último livro, ou um dos últimos livros escritos, um dos últimos relatos do Antigo Testamento. Fala de uma época que nós temos aqui nesse capítulo 1 já alguns elementos sobre essa época. Uma época onde Israel estava no cativeiro, mais uma vez no cativeiro. Não no cativeiro egípcio, o cativeiro que perdurou por 400 lá vai fumaça. Não, cativeiro babilônico, mais curto, mas tão dramático, tão difícil como o cativeiro egípcio. Cativeiro babilônico, ao invés de 400 e poucos anos, durou apenas 70 anos. Mas não foi tão mais fácil, não, foi difícil. E arrisco dizer que foi até mais difícil, porque Israel no cativeiro egípcio não tinha experimentado o sabor da liberdade, não tinha experimentado o sabor de uma vida livre, de ter uma casa, de ter um quintal, de ter uma horta, de ter uma fazenda. O povo não tinha experimentado isso ainda, porque geograficamente o povo não tinha um espaço. Já nesse segundo cativeiro babilônico foi diferente, porque eles já tinham experimentado o sabor da liberdade, eles já tinham saído do cativeiro egípcio, eles já tinham vivido todo um período lá no deserto, já tinham entrado na terra através da vida de Josué, já tinham estabelecido juízes, já tinham estabelecido reis, eles já tinham uma vida, já estavam no seu espaço geográfico, eles já tinham espaço no globo terrestre, já não era uma nação perdida, já não era uma nação jogada de um lado para o outro, não, agora eles já eram reconhecidos, já tinham espaço, já era uma nação, e uma nação que colocava respeito, porque era uma nação que tinha a mão de Deus sobre eles. Então, mesmo sendo um povo pequeno em número, era um povo forte e poderoso. Porém, esse povo saiu da direção de Deus. Esse povo sai da presença do Senhor. E o livro de Esdras fala um pouco sobre isso. Quando esse povo começa a entrar na terra, conquistando a terra, eles começam a fazer alianças. Eles começam a ter casamentos com mulheres que não eram do seu povo. E com isso começou a existir uma mistura cultural e religiosa. Agora o povo judeu já não tinha somente o Deus de Israel como seu Deus, mas agora eles adoravam os deuses do povo persa, agora eles já adoravam os deuses da Babilônia, agora eles já adoravam os deuses egípcios, agora eles adoravam os deuses das outras nações. E tudo isso saindo da direção de Deus, saindo do foco, saindo do propósito do Senhor. Em uma casa se adorava a Deus, em uma outra casa se adorava a Baal, a Asdrode, a Marduk, aos deuses daquela época. Então Deus começa a olhar com olhos de julgamento para Israel. E Deus permite que viesse o povo assírio para tomar aquela nação, para tomar aquele povo, para tirar este povo da sua terra. E eles começam de cima a baixo, dos mais nobres, dos mais capazes, dos mais ricos, vai lá na nobreza, começa a arrastar a nobreza para o cativeiro, depois a nobreza, aqueles menos nobres, e deixa somente os pobres, os miseráveis lá em Jerusalém. Não somente isso, mas eles fizeram questão de destruir a cidade. Eles fizeram questão de derrubar os muros que cercavam a cidade histórica de Jerusalém. Eles fizeram questão de queimar tudo, de destruir tudo, de derrubar as 12 portas que estavam lá. Eles fizeram questão de derrubar tudo. Então a Bíblia vai dizer que uma grande parte foi levada ao cativeiro, e uma outra parte permanece em Jerusalém. E é com esses que Neemias trabalha, com aqueles que restaram
em Jerusalém. Quando Neemias recebe a visita de um dos seus irmãos, Neemias estava em uma das cidades do povo persa, do Império Persa, uma província chamada Suzã, onde existia uma casa real, onde existia um castelo. Neemias, ele era funcionário do Império Persa. Ele trabalhava para um rei chamado Artaxerxes. E nesta época ele já tinha ganhado confiança, já tinha um cargo de confiança dentro do governo. Neemias, ele era copeiro do rei. Repita comigo, Neemias. Mais fé, diga, Neemias era copeiro do rei. Qual era a função do copeiro? O nome já diz. Era aquele que servia. Era o que servia, e o que antes de servir, ele experimentava toda a bebida, toda a comida, toda a iguaria, tudo que o rei fosse comer. Antes, uma pequena porção era tirada e Neemias experimentava, para ver se o sabor estava ideal, para ver se não tinha nada de ruim naquela comida, para ver se estava na temperatura que o rei gostava, para ver se o vinho estava com aquele sabor que o rei gostava de tomar. Neemias era esse. Andava com o rei. Se o rei fosse viajar, o Neemias ia junto. Se o rei fosse para a casa de campo, Neemias ia junto. Neemias, ele estava sempre ao lado do rei. Comia do melhor, bebia do melhor, vivia no melhor lugar que se poderia viver naquela época. Ele estava bem, financeiramente bem empregado, era amigo do rei, ouvia as conversas do rei. Ou você acha que não? Ouvia tudo, estava sempre ali. Talvez dava até conselho para o rei. Eu acho melhor assim, eu acho melhor assado. Tem gente que é assim, dá até palpite. Talvez Neemias estava ali, dando até palpite para o rei. E a Bíblia vai dizer que certa vez ele recebe a visita de um dos seus irmãos. Versículo 2 fala sobre isso. Era alguém chamado Hanani, era um de seus irmãos. E foi até Neemias, Hanani e alguns de Judá. Talvez os amigos mais próximos, talvez os primos, talvez alguém que Neemias gostava muito.